Eu quero cumprimentar aos nossos palestrantes. É sempre um grande aprendizado, né? E, então, colaborando, eu pergunto à doutora Cláudia, eu deduzi de toda a exposição da senhora que a senhora não é contra a figura do informante. A senhora faz apenas uma série de observações de que a nossa legislação teria que adequar em relação... O nosso trabalho teria que adequar o texto em relação ao que foi proposto. É essa a compreensão. Eu pergunto se é. O nosso amigo Flávio, grande companheiro de lutas, parabéns pela luta na FENAPEF. Primeiro é o seguinte, a própria introdução, né, dessa proposta do informante do bem, a mim já sugere um reconhecimento do Estado brasileiro, do Ministério da Justiça, de que o nosso sistema de investigação ele é extremamente ineficiente. E o Werneck apontou isso. Então, para mim já é uma leitura interessante, o reconhecimento de que há um problema sério na capacidade investigativa do Brasil, né, do sistema de investigação no Brasil. Werneck, você falou do risco do infiltrado, tá? Que há um risco e que, portanto, há poucas pessoas interessadas, poucos policiais interessados em infiltração. Eu queria que você falasse um pouco mais de como, na sua perspectiva, reduzir esse risco. Tá? O que nós temos que fazer em termos de projeto de lei que nós estamos analisando. Você disse também que o inquérito é um instrumento falido. Tá? Qual que é a solução? Colocar o que no lugar do inquérito? E também falou de um problema na infiltração, que é a questão de ter o pressuposto de um inquérito aberto, formal, né? Se você enxerga que, independentemente do inquérito, se no processo de inteligência, de levantamento, sem a figura do inquérito propriamente, é possível fazer e se há espaço na legislação para fazer, ou se precisamos também, caso você defenda e enxergue importância nisso, como fazer. E, por fim, você foi muito próximo, mas não teve a coragem de falar da polícia completa, né? Eu entendo, e nós estamos aproveitando esse espaço aqui, os nossos palestrantes, doutor André, doutora Cláudia, para também inserir essa questão da polícia completa no Brasil. O Brasil tem um dos piores índices de elucidação de crime do mundo, né? Temos poucas estatísticas disponíveis, assumidas, mas as que tem fala de até 8% o índice de elucidação de crime. Isso tem variáveis em alguns locais, mas a própria pesquisa que o CONAMP publicou e que a Globo News, que deu visibilidade em 2016, fala que no período da meta 2 do CNJ, por exemplo, no Rio de Janeiro, de cada 100 inquéritos, 96 foram arquivados sem elucidação. Né? Em Minas Gerais teve uma melhorazinha, mas foi 72%, isso que dá uma média nacional de 68,25%. Então é claro que nós temos um problema na investigação. Mas o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, está debatendo essa figura que convencionou se chamar de polícia de si completo, que é a competência de todas as polícias investigar, que é o modelo que o mundo pratica, né? Desde o Uruguai aos Estados Unidos, Europa, todos, né? Para facilitar, a gente diz quem não faz. Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde. Todos os outros países fazem, têm essa competência de todas as polícias investigar. Então, a pergunta que eu faço a todos é se tem avaliação sobre essa proposta e se a polícia de si completa, ou se a competência de todas as polícias investigar, não deveria vir também, né, junto com esses instrumentos que se propõem para melhorar a investigação no Brasil. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. E contribuir com o tempo. A pergunta do subtenente Gonzaga, né? Então, afinal, a senhora é a favor ou contra o Instituto, né? Eu queria, então, deixar bem claro que eu somente seria a favor do Instituto se ele fosse acompanhado por uma profunda reforma do nosso processo penal. O nosso processo penal ainda é um processo penal autoritário. Então, desde que fosse adotado, por exemplo, a figura do juiz de garantias, que seria o juiz que acompanharia a fase investigatória, né, de forma prévia à fase judicial, talvez nesse caso eu fosse a favor, porque aí esse juiz de garantias poderia eventualmente controlar a atividade
desses informantes e a sua interação com os demais conjuntos ali de elementos que fossem coletados ao longo da investigação. Então, a minha manifestação, eu só seria a favor se nós tivéssemos efetivamente um processo penal democrático, o que, na verdade, ainda falta, né, na nossa legislação para que a gente alcance essa finalidade. Então, adotar agora esse ponto da proposta com esse pano de fundo do nosso processo penal, eu vejo um passo a mais no sentido de reforçar a sua mentalidade inquisitória e de aumentar o seu potencial autoritário. Então, é nesse sentido que eu queria esclarecer. Nosso colega subtenente Gonzaga, nosso parceiro de lutas aí, já histórico aí na segurança pública, acredito que a solução que a gente possa propor na redação para a situação do infiltrado é a proteção, nos moldes do que existe nos outros países. Então, você colocar um profissional de segurança pública em risco de morte, né? Depois você abrir para a organização criminosa ao qual ele esteve infiltrado, qual é o nome dele, onde ele mora, e hoje você pegou o nome da pessoa, bateu no Google, você sabe qual concurso ele prestou, o que ele fez na vida dele, isso é um absurdo. Em outros países, troca-se nome, troca-se CPF, troca-se endereço da pessoa e fornece a ele um novo emprego, ou um emprego diferente daquele pelo qual ele estava exercendo a profissão. Pode ser até na profissional de segurança pública, continuar sendo um profissional de segurança pública, mas em outra área e distante daquilo pelo qual ele trabalhou infiltrado. A gente tem que trazer isso, porque senão vai ser letra morta. Nós temos, só no Brasil que existe, né, que a lei não pegou, vai ser mais uma lei que não vai pegar. Então a gente tem que ter toda a proteção, sim, e todo o cuidado para com esse profissional de segurança pública que se propõe a trabalhar infiltrado dentro de organizações criminosas. A segunda pergunta do subtenente Gonzaga é sobre o inquérito policial, o que fazer? A gente tem um debate histórico dentro da casa, mais de 15, 20 anos, que a gente vem debatendo aqui na casa, um substitutivo para o inquérito policial que não vem sendo efetivado por falta de vontade política e lobby dentro da casa para a permanência do inquérito policial, quando todos sabemos que o excesso de burocracia tira de cara mais de 40% do efetivo policial para fazer papel. Ao invés do policial estar na atividade fim dele, ele está fazendo papel, fazendo burocracia. Então a gente precisa desburocratizar. O nome pouco interessa, pode permanecer inquérito policial. O fato é, nós temos que burocratizar, dar eficiência. Um juiz de garantia seria excelente. Desburocratizar, né? Um juiz de garantia seria uma proposta excelente. Como a gente citou aqui, o modelo americano, se o Ministério Público já fizesse tudo apresentando aos nossos juízes, também seria uma opção. Fato é, o policial tem que parar de fazer papel e ir para a atividade fim dele, que é investigar e resolver crimes, né? Isso a gente tem na casa aqui há muito tempo, essa discussão, e não evolui, e a gente sabe por quê, né, deputado Gonzaga? É um parceiro aí na nossa luta. Quanto ao ciclo completo, que foi a última pergunta que o deputado Gonzaga me fez, nós somos amplamente favoráveis ao ciclo completo. E vou mais além, ao ciclo completo, inclusive para IBAMA, Receita Federal, agências reguladoras, porque se você tem autoria e materialidade já consubstanciada por essas agências, qual o motivo de eu enviar para um órgão policial para refazer tudo de novo e depois refazer tudo de novo em sede do judiciário? Ou seja, eu tenho um refazimento de oitivas, um refazimento de provas 3 vezes, gastando dinheiro da população brasileira, gastando tempo e muitas das vezes atingindo a prescrição e beneficiando o infrator. Então nós somos amplamente favoráveis a essa mudança, sim, deputado Gonzaga. Ciclo completo, ingresso único, meritocracia, nós precisamos nas nossas polícias.